Então, pessoal, bom dia. Esse aqui é o nosso primeiro salão, que é o salão de fósseis. Vocês já ouviram a definição de fósseis alguma vez? Não. Então, vou repetir para quem não ouviu. Fóssil é todo aquele resto de organismo e evidência de que ele existiu, que contenha mais de 11 mil anos em sua idade. Então, aqui nesse salão a gente tem alguns fósseis, principalmente baianos, que o museu ele enfoca todo o material baiano. E o fóssil mais antigo que a gente tem aqui nessa sala é esse primeiro, que é chamado de estromatógrafo. Ele não é um resto de organismo, mas é uma evidência dele. No caso, é a secreção de cianobactérias, que são seres micro-organismos. Então, é um fóssil formado em ambiente marinho de água rasa. Então, toda vez que a gente encontra um estromatógrafo, a gente já sabe o ambiente de formação dele. Se você encontrar hoje um estromatógrafo em algum um sertão, por exemplo, você já sabe que aquele sertão, há um passado, já foi um ambiente marinho de água rasa. Então aqui esse fóssil ele tem cerca de 1,8 bilhões de anos, é o nosso fóssil mais antigo, e é secretado mesmo, as bactérias elas captam o alimento dela, né, carbonato de cálcio, e elas conseguem secretar essa substância, formando esse tipo de coluna. No passado a gente tinha uma formação em média de 15 centímetros por ano, mas hoje ainda há formação de estromatógrafo, mas em uma escala bem menor, acho que 2 centímetros por ano. Vamos passar mais pro lado que a gente vai ver. Aqui nessa vitrine de cá, a gente tem também um fóssil de ambiente marinho, que é o trilobita, né? É um fóssil bem conhecido, que é como se fosse um besouro marinho. Então ele também era apenas ambiente marinho que ele vivia. Então é um fóssil bem indicador, né? Você acha ele numa camada rochosa, você já sabe que origem tem aquela camada. Então esse trilobita aqui ele tem por volta de 416 milhões de anos. Aqui ao lado também a gente tem esse amonoide, né? Ou amonita, como chamam. Também tem basicamente a mesma idade do trilobita e também é de ambiente marinho. A gente vai perceber lá na frente que a gente vai encontrar esse amonoide, só que em tamanho bem maior. Porque os fósseis eles são também utilizados para isso, né? Para a gente estudar como era a vida no passado do nosso planeta. Então lá na frente a gente vê que ele tinha um tamanho mais exagerado e que os organismos eles sofreram algumas modificações para se adequar à Terra atual, né? Aqui ao lado a gente tem o braquiópode também, datado com a mesma idade desses, que é um fóssil também marinho, mas ele vive até hoje. Até hoje você encontra braquiópodes vivos no mar. Esse daqui já foi extinto, né, o trilobita. No Permiano ele entrou em extinção, a gente não encontra mais ele. Mais pra cá a gente tem um organismo mais conhecido nosso do dia a dia, que é a estrela do mar, só que bem pequena aqui, não sei se dá pra vocês verem aqui em cima. Também data 416 milhões de anos. E aqui abaixo é tronco fossilizado, porque não são só animais, né? Os vegetais também se fossilizam. Então aqui ao lado a gente tem um lenho atual e aqui um tronco fossilizado de 160 milhões de anos mais ou menos, onde a parte orgânica dele é substituída por outros minerais na hora da fossilização, no processo, e aí ele consegue se manter dessa forma. Nesse caso aqui foi substituído por sílica, é um tronco silicificado. Mais pra cá a gente tem outro organismo que é bem conhecido, que é o grilo, né? O grilo, só que esse grilo aqui ele tem 145 milhões de anos. Vocês podem ver aqui em cima dessa placa aqui de rocha que tem um grilo preservado aqui. Assim como alguns fragmentos de vegetais, como esse é o caso desse aqui, de 145 milhões de anos também. Nessa vitrine aqui ao lado a gente tem fósseis de peixe, né? Os peixes eles são chamados de ictiólogos. Depois você tira a foto. Então, normalmente se preserva o contorno dele, como é o caso desse aqui de baixo, esse maior. Porque os peixes eles liberam uma substância, né, acho que de amônia, que faz com que se preserve, né, a fossilização aconteça ao redor dele e fique essa forma. Às vezes as pessoas utilizam para enfeite em casa, colocar em parede e tal, mas não é muito adequado. Uma pergunta, isso são marcas ou é mesmo... Normalmente a gente chama de molde, porque tem um molde contra molde, né, que é a parte que fica por cima dele, seria só a marca, e o organismo, mas aqui é o organismo em si. Dá pra gente ver algumas, como se fossem escamas ainda, as marcas, né? Porque algumas partes do organismo, elas são desgastadas, elas desaparecem, então são substituídas por minerais. Não é o organismo em si, mas o molde dele, porque nem toda a parte orgânica vai conseguir preservar. Então aí a gente tem esse fóssil de peixe, ele foi apreendido pela Polícia Federal
porque fósseis eles são considerados bens da União, então é proibida a venda. E ele estava indo ser comercializado e a polícia prendeu e trouxe para aqui para o museu para ficar em exposição. Aqui desse lado a gente tem alguns vegetais fossilizados também. Aqui uma madeira carbonizada e outro vegetal aqui, onde esse daqui tem 136 milhões de anos, mais ou menos. Então vocês veem que não só os animais, né, também vegetais podem se fossilizar. E aqui embaixo aqui é um pedaço daquele amonoide que eu mostrei para vocês lá na frente, que parece um caracol, só que só a parte de cima dele. Então ele provavelmente tinha mais de 1 metro, né, de comprimento, não sei. Só que aí é só a parte superior. Então a gente percebeu que ele chegou a atingir tamanhos bem maiores do que a gente encontrou lá na frente. Aqui também tem algumas marcas de ostras, de conchas do mar. E nessa substância aqui, essa substância chamada de amba, ou ambá, como algumas pessoas falam, é aquela resina de madeira. Que a árvore, não sei se vocês já viram, que a árvore solta tipo um mel, né? uma resina. E aquilo ali pode se petrificar e preservar algum conteúdo fossilífero. Nesse caso aqui a gente conseguiu achar um inseto preservado, de 136 milhões de anos. Se vocês conseguirem olhar aqui pela frente, é como se fosse uma lupa. Dá para você aumentar e ver o inseto. Então esse aqui vai se petrificar com o tempo e pode, como ele é muito pegajoso, né, pode apreender algum organismo. Desse lado aqui a gente tem algumas marcas também, como aqui é um molde de uma folha, de folhas aqui, de várzea nova, e uma contração aqui de vários fósseis, de vários ossos. Tem vértebras aqui ao lado, que é mais ou menos como a gente encontra no campo, né? A gente vai escavando e consegue encontrar esses ossos soterrados. Desse lado de cá tem alguns ossos com incrustação, que é mais típico de caverna, porque como a caverna ela é um terreno que acontece dissolução por conta da composição dele, do carbonato de cálcio. Então aquilo ali vai gotejando, como se fosse um estalactite, estalagmites. Vai gotejando e aí pode preservar os ossos dessa forma. Vamos ver ali o mastodonte. Então esse animal aqui que está no centro seria essa réplica dele, né? Seria a réplica do mastodonte. Não é um elefante, como pensar, nem um mamute. O mamute é basicamente igual a ele, só que o mamute ele é da América do Norte, o mastodonte é da América do Sul. E aqui ao redor dele são ossos reais do mastodonte. Aqui a gente tem o filho, é bem grande. E essa réplica seria aproximadamente o tamanho de um filhote. O mastodonte ele... Aí é o filhote. O mastodonte ele era bem grande. E esse daqui foi encontrado no Nordestina, aqui na Bahia. Porém, a gente teve um mastodonte circulando há 500 mil anos atrás, aqui pelo todo o cerrado aqui da Bahia, na época da glaciação, na era do gelo. Porque ele era um animal, né, que vivia em tempo frio. Aí quando a glaciação acabou, há cerca de 11 mil anos atrás, a gente teve a extinção do mastodonte. Ali atrás a gente tem o esqueleto dele completo, a réplica. É muito complicado a gente conseguir encontrar o fóssil completo, mas a gente vai achando os pedaços, vai comparando e juntando esses ossos e aí conseguir fazer essa réplica do esqueleto completo. Que seria o mastodonte aqui de Pedra Vermelha, também da Bahia. Aí só para vocês terem uma ideia de como seria o esqueleto dele. Aqui nessa vitrine a gente tem uma mandíbula atual de um cavalo e aqui dentro de um cavalo fóssil. Porque todos os cavalos que a gente tem aqui no nosso país hoje, eles não são verdadeiramente daqui. São todos trazidos de fora, são gerações de cavalos trazidos de fora. Porque os cavalos da América do Sul eles foram extintos. Então, ao fim da era glacial também. Então a gente só teve os cavalos que conseguiram vir, né, com os portugueses e tal, e ficaram aqui para reprodução. Mas os cavalos baianos, por exemplo, todos foram extintos. Então a gente só tem esse dente aqui para encontrar. Até porque, como eu falei para vocês, é muito complicado encontrar o fóssil completo, né? Mas a gente vai achando os fragmentos dele. Vamos ver o primeiro. Nessa vitrine aqui a gente tem o toxodonte, que é um parente próximo do hipopótamo e do rinoceronte. Aqui é a imagem dele, como seria. Então o toxodonte, ele viveu há 2 milhões de anos, esse aqui foi datado há 2 milhões de anos. E foi extinto também ao fim da era glacial. Aqui a gente tem uma costela dele,
Aqui um pedaço da mandíbula com dentes. E aqui são dentes, nessas placas assim, os dentes deles eram bem placoides. Então é bem fácil a identificação do fóssil do Toxodonte justamente por conta dos dentes. Né? Mas também foi extinto ao final da era glacial. Desse lado de cá a gente tem um parente do tatu. Na verdade, dois parentes. Que esse é chamado Glyptodonte. O Glyptodonte a gente tem aqui para comparar uma carapaça do tatu atual. Não sei se o não consegue ver. Aqui onde a gente tem várias, como se fosse um quebra-cabeça, nessas peças que estão emendadas aqui. No caso do Glyptodonte, essas peças seriam isso aqui. Então a carapaça dele seria bem maior, né? Então o Glyptodonte, ele tinha mais ou menos assim, no seu tamanho, o tamanho do carro Fusca. Tanto em altura quanto em comprimento. É o quê? Do tamanho do Fusca. Então o Glyptodonte ele era bem grande. Então é uma das evidências em que o tatu ele teve que diminuir para poder resistir até hoje dessa forma que a gente conhece. Aqui também é o Campatério, que é um parente. Aqui é a réplica do pé dele. Aproveita. Então também era um tatu bem grande. Só o pé do Campatério tem esse tatu. Eles também viveram basicamente na mesma época, 2 milhões de anos Isso aqui é o pé atrás. de quê? E foram extintos no fim da era glacial. É o pé do A gente tem um fóssil que é bem encontrado assim na Bahia, que é o fóssil da preguiça gigante. Então a preguiça gigante ela surgiu há 45 milhões de anos atrás e viveu aqui até pouco tempo, né? Que é o fim da era glacial. Mas a preguiça gigante ela tinha basicamente a mesma estrutura no corpo da preguiça atual. O esqueleto da preguiça atual é basicamente igual. Porém, a atual a gente conhece que é bem pequena, não sei quem já viu uma preguiça. E a gigante, ela chegava a ter 5 metros de comprimento. Então ela era herbívora também, como a atual, mas a diferença basicamente é o tamanho. Então aqui a gente tem algumas vértebras dela. Aqui uma mandíbula com dentes dela aqui também. Esse osso aqui é um fragmento do fêmur da preguiça, que é o osso da perna. E lá no final são ossos do pé. Então a preguiça, ela era realmente muito grande. A gente vai tentar trazer até uma réplica dela pra cá. Seria o quê? Quase do tamanho desse da altura desse lado daquele fêmur. Ela era muito grande. Mas teve que diminuir também o tamanho para poder aguentar as condições e sobreviver, né, ao mundo atual. Vamos lá conhecer o restante do museu lá em cima, onde a gente vai falar sobre rochas e minerais.